para esta segunda parte da sessão de trabalho de esta tarde, em que então agora Henrique Moser e Ana Borges, da Antas da Cunha e Associados, farão a moderação de uma mesa redonda que visa abordar as expectativas dos diferentes setores no contexto das alterações trazidas pelo Simplex Urbanístico. Tem a palavra. Só ver se está em funcionamento. O objetivo agora é colher um pouco das vossas perguntas e dúvidas e aqui com o painel de convidados tentar esclarecer e responder o melhor possível. Eu vou só dar o pontapé de saída e colocar a primeira questão que é ao vereador da Câmara e perguntar se será que corremos o risco das câmaras municipais agora, em vez de terem um papel licenciador, passarem a ter um papel mais fiscalizador. Vê isto como uma possibilidade? Boa tarde a todos. Antes de mais, queria dar os parabéns pela apresentação no painel anterior. Acho que foi uma explicação muito positiva, que nos deu aqui um conjunto de esclarecimentos. Obviamente que as dúvidas vão subsistir nos próximos tempos, até porque o conjunto normativo penso que ainda está em andamento, ainda há um conjunto de normas que eventualmente terão que ser colocadas na rua. Na questão que me colocou, obviamente que as câmaras municipais, neste caso a Câmara de Leiria, continua com o papel muito ativo na matéria de licenciamento, obviamente que a matéria de fiscalização sairá, obviamente, reforçada. Há aqui, digamos, que uma repartição de responsabilidades entre as câmaras municipais e também os projetistas e, obviamente, os promotores. Há aqui uma ligeira inclinação no que toca à fiscalização por parte da Câmara e no que toca aos licenciamentos é um pouco mais inclinado em termos de responsabilização para os projetistas e para os promotores. Gostava de passar agora a palavra à audiência. Não sei se alguém coloca a primeira pergunta. Não sei se há ali o microfone, julgo que sim. Sim. Boa tarde. Eu ainda sobre o painel antecedente, o primeiro painel, fiquei aqui com algumas questões que gostaria de colocar, nomeadamente, peço desculpa, aqui sobre a questão da condição de eficácia. Dizia-nos o 74 do RJUE que para o licenciamento era condição de eficácia a emissão do alvará. Entretanto, a norma transitória vem dizer que é a condição o pagamento das taxas, mas depois agora a 71B vem-nos dizer que a condição de eficácia se mantém. Ou seja, em que é que ficamos? Temos aqui uma portaria que vem contrariar um diploma, e isto aqui na hierarquia dos diplomas deixa-me aqui um pouco confuso nestas questões do direito. A segunda questão tem a ver aqui, e reforçar aqui esta ideia da comunicação do início de obras, né, que até a anterior alteração o RJUE já previa, mas agora vem tipificar a forma como se comunica o início de obras, sujeitas ou não a controle prévio. E ainda sobre aqui da questão do deferimento tácito, quanto à ação de condenação que a doutora falou há pouco, perceber que subsiste-me aqui uma dúvida que tem a ver com a questão da convolução. Se as ações, se o visto tácito é só para considerar a partir do dia 4, para efeitos, para os seus efeitos, não é? Todos os processos anteriores não estão sujeitos a este regime com base na aplicação do decreto-lei do 1024. E, como disse há pouco, se der a extinção da instância por superveniência da lida, esses processos ficam sujeitos ou não a visto tácito, quando o normativo diz que é a exceção ao visto tácito. Eram estas as minhas três questões. Obrigado. Vamos tentar responder uma de cada vez. Espero não... Eu vou começar pela última e depois vai ter que me recordar só um bocadinho das anteriores, está bem? Eu vou buscar uma caneta que é para apontar, que também não trouxe para aqui. Bem, relativamente àquela nota das ações administrativas para a intimação à prática do ato devido, que era a ação utilizada normalmente para conseguir o reconhecimento do deferimento tácito, ela vai ter que ser, portanto, essa situação vai ter que ser conjugada, obviamente, com a entrada em vigor do novo deferimento tácito,
não é? Porque o novo deferimento tácito opera quase automaticamente, quase, porque continua a precisar, lá está, aquele que pelo menos que eu conheço agora do deferimento, tem uma plataforma e a plataforma terá que consultar a Câmara e a Câmara terá que confirmar se estão preenchidos ou não. Portanto, continua aquele reconhecimento, não é um reconhecimento automático. Não temos é que ir a tribunal. Portanto, o que é que eu julgo? Eu julgo que para os processos que se iniciaram anteriormente, e tem toda a razão na questão, eu estou a pensar ao mesmo tempo na questão que me está a colocar e tem toda a razão, porque de facto, considerando que o deferimento tácito, tal qual ele vem no Decreto-Lei 10/2024, ele não vai operar para os processos anteriores, portanto os processos que se encontram a correr, o Tribunal vai operar ou não, não é? Vai condenar ou não a prática do ato devido, se for devido o deferimento tácito, porque também pode condenar em algo diferente, não é? Dependendo do que é produzido. A sua segunda pergunta, relembro-me só, porque eu depois vou lá. Desculpe. A minha segunda questão era mais um comentário relativamente à comunicação do início de obras que deste diploma foi reforçado e que vem a falar quase, do 80. Sim, do 80 e 80A, que vem dizer claramente que é uma matéria que agora tem de se praticar por parte dos promotores ou dos diretores de obra. Já tinha antes. Já tinha, mas que era quase letra morta. Exato, mas agora tem um modelo para isso e tudo. Exatamente, era isso foi mais em jeito de comentário. A minha questão tinha a ver mesmo com a questão da condição de eficácia que estava prevista no 74.2 para os licenciamentos, na anterior redação, que agora foi alterada, mas que a portaria 71B, no seu preâmbulo, no parágrafo 5º, vem dizer que, bom, apesar das taxas serem quase o título, mas é condição de eficácia a emissão da licença nestes novos modelos que foram apresentados nesta portaria. E fica aqui a dúvida que o normativo que suporta as portarias nos diz que extingue a condição de eficácia, mas a seguir a portaria vem-nos dizer que é a condição de eficácia. Então, em que é que ficamos? Há ou não há condição de eficácia a verificar? A condição de eficácia é o pagamento das taxas. Pois, mas o recibo do pagamento das taxas é a condição de eficácia. Isto é o que o Decreto-Lei diz. Certo. O que é que depois a portaria vem trazer? Vem trazer o modelo da licença. Se me permite, sim, diga. Aqui no 5º parágrafo diz, de facto, ainda que nos termos do 74 RJE, o recibo de pagamento das taxas constitua título de operação urbanística sujeito ao licenciamento ou comunicação prévia, correspondendo por isso ao momento em que o direito se constitui na esfera do particular. Por força do artigo 80 do RJE, a execução das obras e dos trabalhos sujeitos a licenciamento apenas pode iniciar depois de emitida a respectiva licença. Sim. Isto é uma condição de eficácia. É a mesma coisa que o alvará. Grosso modo, sim. Como eu costumo dizer... É o papelinho. Deixou-se de chamar Pedro e passou-se a chamar Paulo. Mas isso é verdade. Ou seja, o diploma, o Decreto-Lei 10/24 diz-me a condição de eficácia, ou a condição para iniciar a obra, é o pagamento das taxas. Mas depois a portaria vem-me dizer, atenção, só quando houver o papelinho é que pode iniciar a obra. O que é que ia funcionar aqui? Lá está. Eu estou muito expectante com a plataforma eletrónica que há de estar em vigor... Com o devido respeito, em 2026. Até sim, lá temos de sobreviver neste calvário. Não é? E até lá vai ser um calvário. Vai ser um calvário para os municípios também, não é? Pronto, esta plataforma já deveria ter sido, já devia estar em preparação há bastante mais tempo, mesmo que depois agora fosse retocada, porque ao existir essa plataforma é que vai produzir o efeito útil deste decreto-lei. Okay? Em que paga a taxa que lá está indicada, faz o pagamento das tais guias, faz o pagamento da taxa e automaticamente o sistema dá-lhe o papelinho, que é a licença, e isto é que devia funcionar. Portanto, sem o pagamento das taxas, não lhe passam o papelinho. O pagamento das taxas é condição de eficácia e, consecutivamente, o papelinho também, porque ele tem os parâmetros todos, não tem os parâmetros em mais sítio nenhum, que não seja no que se chama o modelo da licença. E há uma coisa muito importante aqui. Este decreto, nós temos muitas dúvidas e estamos permanentemente a discutir a interpretação deste decreto-lei.
E quando saíram as portarias, que estávamos expectantes com a sua saída, era exatamente para tentar ver se conseguíamos compreender alguma coisa. Não foi bem assim, não é? Pronto, ajudou aqui em alguns pontos, noutros nem por isso. Mas o raciocínio que está a fazer está correto. É exatamente eu só coloquei a questão, porque existe aqui, no meu caso não, mas promotores imobiliários, e fica a dúvida. Posso ou não posso começar a obra? Com o pagamento das taxas e deve... O que é que eu não sei, mas isso... Porque não é ato imediato, não é ato imediato, eu julgo que quando for pagar as taxas, automaticamente está ali uma pessoa a passar-lhe ao estralho do sistema. Não sei, eu isso posso devolver aqui a questão. Não, é que ainda associada... É isto, não é? É que ainda associado a isto, se me permitem complemento à pergunta, e estava-me aqui a alertar para isto, anteriormente o Rejoé dizia no artigo 76, se eu não estou em erro, que tinha de fazer requerimento para a emissão do alvará de construção. Bom, ele agora eliminaram a palavra requerimento, mas depois vem dizer, bom, mas tem de entregar este elemento, este, grosso modo... É a mesma coisa que tinha que entregar para o alvará. É a mesma coisa, só retiraram a palavra requerimento. Mas ninguém vai ao município entregar o que quer que seja e deixa lá em cima do balcão e vai embora, não é? Vai levar o comprovativo de entrega e tudo mais, não é? E depois isso é processado. Esse comprovativo não deixa de ser um requerimento. Voltamos aqui ao Pedro e ao Paulo. Sim. Pronto. Mas, ou seja, e esses elementos têm de ser verificados. Se o título habilitante para o construtor está ou não válido, o seguro de acidentes de trabalho, ou seja, não vai ser imediato a passagem do título para a condição de eficácia. Ou seja, voltamos aqui completamente atrás ao momento zero. Até lhe digo mais, desapareceu o artigo que mencionava que tinha um ano para pedir a esse é outro problema. Porque... Não é problema, porque vai buscar outro artigo, que é aqui a caducidade... Pois, mas a caducidade não resolve os problemas todos, nem de perto nem de longe. Isso, já agora, sem entrar aqui em grandes diálogos, sim, porque são questões então, interessantes que, no âmbito das tarefas, nos têm suscitado muitas dúvidas. E eu até vou dizer aqui... Se me permite, a ver se nós alargamos aqui o debate também a outras participações. É uma questão muito pertinente, só para terminar, que era, o 76 dizia que tinha um ano para requerer e podia pedir mais um ano, ou no caso dos regulamentos preverem mais tempo, muito bem. Essa condição desaparece, o 71 não resolve a questão. E o que é que agora as pessoas fazem? Ao final de um ano, declara-se a caducidade? Ou depois, em sede da audiência dos interessados, dá-se-lhe um ano para eles se virem pronunciar? A declaração de caducidade tem a audiência de interessados obrigatoriamente. Pronto. São raros os casos em que eu vejo declarar a caducidade pelo decurso do prazo, já vi, mas passado um ano, se lá fosse o requerente pedir, quer dizer... a não ser que tivesse passado muito tempo, eu julgo que as câmaras, na sua generalidade, emitiam, porque efetivamente o processo não estava caducado, não tinha sido declarado. Não é? Portanto, é uma questão de declaração. E em audiência de interessados tem sempre a oportunidade de vir fundamentar a necessidade ou o atraso e a necessidade de que seja emitido, agora já não é o alvará. Eu queria aproveitar termos aqui outras pessoas no painel, designadamente os representantes das ordens profissionais, dos arquitetos e dos engenheiros, para fazer aqui uma pergunta comum, que é este peso reforçado agora que os termos de responsabilidade têm, se isto não pode, obviamente que significa uma maior responsabilidade dos técnicos, mas isto pode colocá-los numa situação de virem a ter que indemnizar os respectivos clientes se porventura alguma coisa acontecer. Isso deverá implicar um aumento dos apólices de seguro. Não sei se pensaram nisto, que preocupações têm com isto. Gostava de ouvir a vossa opinião. Boa tarde a todos. Isso é uma grande questão, porque a partir de agora o termo responsabilidade passa a ter aqui, e peço desculpa da minha redundância, uma responsabilidade muito acrescida dos arquitetos e dos engenheiros que os assinam. A Ordem dos Engenheiros, até com a revisão dos estatutos, está a produzir também uma alteração do seguro que está inerente à inscrição enquanto membro efetivo da Ordem dos Engenheiros. Portanto, ou seja, a unidade da cota contempla
um valor de seguro que não dá para nada, que são 25 mil euros, e, portanto, precisamente por causa disso, acabamos por, neste momento, ter negociado e passará para, no mínimo, para o dobro ou para valores superiores, consoante o nível de qualificação e a complexidade das obras que daí advém. Mas independentemente se o valor vai passar a ser 75 mil para alguns casos ou para 100 mil para outros, a verdade é que todos os técnicos envolvidos na fase de projeto e na fase de construção, o meu conselho é que façam um reforço do seguro. Porque se houver um acidente ou uma decisão mal tomada numa determinada situação particular de uma obra, não é com 50 mil euros que nós resolvemos o problema. E, portanto, há de ser sempre com valores muito superiores. E, portanto, há muitos colegas que têm seguros de meio milhão com relativa facilidade. É evidente que para termos um seguro deste valor não é chegar ao nosso mediador habitual e dizer, olha, eu preciso reforçar aqui o meu seguro profissional. Não é assim que vai funcionar, nem é assim que funciona tampouco. Neste caso concreto, a Ordem dos Engenheiros tem um protocolo com um determinado segurador, que é a AGAs, penso que é também dos arquitetos a mesma coisa, e é um processo que ainda demora algum tempo e tem que se provar o que é que já se fez. Tem que se provar que fomos responsáveis no passado e que executámos projetos e obras de determinada relevância e complexidade. E depois, passado um prazo de análise interna da parte da Companhia de Seguros, então é emitida a autorização para esse pagamento. Só por dizer que há aqui uma outra questão também inerente, que é esta. Todos os atos de engenharia passam a ter aqui um controle muito mais facilitado da parte das entidades, já não sei se a Câmara é licenciadora, fiscalizadora, faço a última pergunta, mas da parte das câmaras municipais. Foi um código, portanto, os novos termos de responsabilidade vão passar a existir com determinado código para verificação da competência do técnico, e que, portanto, qualquer pessoa da parte da Câmara Municipal poderá acionar, inclusive até o próprio dono de obra, o próprio promotor, também o pode fazer. E isso vem obrigar, por um lado, a que todos, porque existe também aqui esta questão, não é? Isto não é um exclusivo da parte dos engenheiros, sejam eles de civil, eletrotécnicos, mecânicos, estou aqui a falar nas especialidades que, de certa forma, vão assinando ter responsabilidades na área da construção civil, mas também da parte dos seus arquitetos, porque, na verdade, há muita atividade profissional ilícita. E, portanto, os novos estatutos vieram também reforçar a obrigatoriedade e a necessidade de inscrição numa ordem profissional para exercer a atividade que estamos aqui a falar. E, portanto, o próprio promotor também tem um bocadinho esta responsabilidade de verificar se o técnico ou a técnica que está a contratar está habilitada para o efeito. Eu vou só dar aqui uma pequena observação. No passado, sexta-feira, houve um programa na RTP1, Prova dos Factos, que quem não viu, convido a revisitar. Há uma determinada pessoa que se diz engenheiro civil, que utiliza o símbolo da Ordem dos Engenheiros, um símbolo antigo, por acaso, que utiliza o número profissional de um colega. Por acaso, esse colega é daqui de Leiria, eu conheço há muitos anos, e é um excelente profissional, muito responsável, e que se viu envolvido no meio disto tudo, que, entretanto, estamos a falar de participações ao Ministério Público, e, portanto, não é... E isto surgiu porquê? Porque houve uma condómina de um prédio para o qual esse senhor estava a fazer um trabalho, através de uma empresa de gestão de condomínios que andava sempre a pressionar que fosse ele a fazer esses trabalhos técnicos, tá? Trabalhos técnicos, e ela pôs em causa, ou percebeu que ele não era engenheiro, e, portanto, foi isso que acabou por explotar. Ou seja, os próprios proprietários, os próprios promotores, também passam a ter aqui um mecanismo muito mais facilitado e muito mais claro de verificar a competência de quem está a trabalhar. E porquê? Porque depois também vai ter que chamar à responsabilidade. E quando as coisas correm mal, quando as coisas não estão adequadas, vai poder responsabilizá-lo, ou pelo menos ter outros mecanismos para responsabilizar. Isto obriga a quê?
Isto obriga, por um lado, a projetos muito mais bem elaborados, a projetos muito mais pormenorizados, muito mais cuidados. Eu tenho aqui algum receio sobre as obras isentas de controle. Hoje em dia existem muitas que não são controladas e, portanto, que são feitas de forma ilegal. Pronto. Eu só tenho algum receio que estas que não vão ser controladas também passem a ser obras ilegais. Só isso. Pronto. E quem é que vai ficar prejudicado? O consumidor final. O consumidor final é que se vai prejudicar. Obrigado. Tem o microfone. Boa tarde a todos. Penso que está. Concordo perfeitamente, portanto, aqui com o Sr. Engenheiro Ricardo Duarte. Portanto, nós estamos neste contexto e acho que cada vez teremos que estar, já estamos, portanto, o processo de projeto é, digamos, multidisciplinar, onde os arquitetos e os engenheiros, portanto, colaboram. Temos aqui uma plateia, portanto, que pode perfeitamente corroborar o que eu digo, que não há aquela famigerada, portanto, distinção entre arquiteto e engenheiro. Não, nós temos que colaborar e, portanto, nós somos parceiros. Agora, o que é que se passa? De facto, o projeto, e como ele dizia muito bem, tem que ser cada vez, portanto, mais responsável e mais bem feito. E os promotores têm que ter essa noção, porque, como dizia muito bem, portanto, isenção de controle prévio não quer dizer isenção de projeto. Dizia a doutora Ana Cristina que há pouco exatamente isso, não é? Portanto, não quer dizer que não tenhamos que ter um documento se calhar até muito melhor elaborado do que havia anteriormente, porque tem uma fiscalização sucessiva e, portanto, tudo isso tem que acontecer. Agora, ainda a questão dos seguros. O que acontece neste momento é que ainda não temos a portaria seguros. Era para ter saído também em conjunto com estas portarias, mas não foi a tempo. Estamos à espera dela, na ordem dos arquitetos. E, portanto, esse universo vai também ser bastante modificado, porque neste momento, de facto, o seguro, eu diria que não é possível entrar com a AGEAGem no sentido de conseguirmos, portanto, um seguro que nos sirva, enquanto não tivermos, portanto, esse protocolo bem estruturado com essa portaria seguros. Agora, também penso que o outro problema que temos aqui em mãos, e que não deixa de ser problema, portanto, é um pouco como dizia a doutora também, o que é que vai acontecer durante este tempo, até termos dois documentos, portanto, que são absolutamente importantes. Um deles, portanto, é a PEPU, portanto, a plataforma única, e o outro é, portanto, o Código da Construção. A plataforma, neste momento, é absolutamente indispensável. Nós temos 308 municípios e cada um, portanto, com a sua plataforma diferente. No dia-a-dia do projeto, nós somos confrontados com a necessidade de ter que responder, portanto, a procedimentos diferentes e muitas vezes resta muito pouco para a concepção de projeto, porque temos de estar preocupados com a instrução desse processo. Isso é terrível, sabemos disso. E só em 2026 é que vamos ter essa situação, em princípio, resolvida, se não for arrastada. O que eu sei neste momento já é que, por exemplo, em relação ao outro documento, portanto, ao Código da Construção, já está a ser empurrado para 2027. E, portanto, nesse contexto, o problema está exatamente aí. Até lá, o que é que acontece, não é? Porque, de facto, nós temos neste momento 2.200 diplomas, quantos deles, portanto, controversos, e que estão em vigor. A nossa preocupação é nesta fiscalização sucessiva, portanto, que se vai fazer durante a obra, portanto, anteriormente era no gabinete, agora é durante a obra, como é que isso vai ser interpretado? Esses 2.200 diplomas, portanto, vão ser a nossa dor de cabeça, portanto, durante a obra e durante o processo de projeto. Muito obrigado. Alguém na plateia queira colocar uma questão? Essa senhora. Boa tarde. Tenho aqui uma questão que tem surgido, é relativamente aos equipamentos sanitários, em que, mais especificamente, por causa da lei das acessibilidades. Não sei, corrijam-me se estou errado, mas não tem havido aqui grande referência à incompatibilidade com a obrigatoriedade de uma instalação completa que aparece nas acessibilidades, que ainda está lá o bidé, e que
Pronto, se eu só estou errado, é a questão que eu gostava de colocar aqui, porque surgiu-me esta questão em conversas de café. Eu posso tentar responder a isso, quer dizer, não lhe vou dar uma resposta concreta, vou-lhe justificar. Eu não sei se na legislação das acessibilidades, de facto, já houve essa adaptação. Agora, uma coisa é certa, um dos grandes problemas que se levantam aqui é a compatibilização, e eu há pouco referi isso, deste decreto-lei, não só dos procedimentos, mas pronto, da forma como está feito, com outras legislações e com legislações especiais e muito específicas. E se hoje em dia nós temos dito aqui neste decreto-lei que temos um procedimento de licenciamento em que o prazo não se suspende, portanto, só se entregamos, a partir do momento que entregamos o requerimento, o prazo começa a contar, daí ser tudo muito mais certo, não é? Nós conseguimos já contabilizar melhor os prazos. Entregamos o requerimento, há 15 dias do saneamento liminar, o processo continua, vai para pareceres externos. É só para chegar, para tentar dar-lhe uma resposta que não é uma resposta concreta, mas vai para pareceres e o prazo continua. Não há cá suspensões de prazo. O prazo só se suspende, de facto, se em audiência prévia, e só há uma audiência prévia, se o particular demorar mais de 10 dias a responder. E como é em benefício do particular, portanto, o particular, ou melhor, está a utilizar esse benefício, aí faz sentido o procedimento suspender. Mas, então, e se não tivermos no âmbito de um licenciamento e tivermos no âmbito de uma comunicação prévia que tem que entregar os pareceres, tem que ir às várias entidades, tem várias entidades, por exemplo, para consultar, tem que ir buscar os pareceres, os prazos que lá estão não são os prazos do CIRJUE que é utilizado no município, não é? Que são 20 dias, 30 dias, não tenho a certeza. 30, pronto. E que, decorridos os 30 dias, o parecer está, se não está, também não há mais possibilidade. Isto é a inovação também deste decreto-lei. Não há mais possibilidade de dar aqui o parecer. Portanto, acabou aquele terror de chegarem pareceres vinculativos depois da data prevista, ou já com o ato administrativo produzido de deferimento, ou então com o processo a aguardar continuamente por esse parecer, não é? Que a salvaguarda é isso que se faz. Portanto, vai pedir pareceres externos, e esses pareceres externos, essas entidades, têm umas legislações próprias e têm prazos próprios, e não lhe vão... Percebem compatibilização? Pronto, isto é um exemplo, não é? Nós temos legislações da APA, da REN, da RAN, do ICNF, que para neste impacto natural, para os planos da orla costeira, enfim, os programas da orla costeira, tudo isso. Quer dizer, e não vejo compatibilização aqui nenhuma. Portanto, isto vai gerar graves problemas. Pode ser que seja um trabalho, eu desconheço, francamente. Não sei se na lei das acessibilidades, se isso efetivamente, por exemplo, esse caso concreto foi revisto, mas até é natural, está ali um senhor a dizer que sim, até é natural que o tenha sido atempadamente, porque alguém se lembrou de o fazer, ou por outra razão até anterior ao decreto-lei. Mas que vai haver estas incompatibilidades, vai, se não tenhamos dúvidas. Estava aqui uma senhora há bocadinho. Olá, obrigada a todos pela vossa disponibilidade. A minha questão vai um bocadinho para o diferimento tácito, ou seja, enquanto não houver plataforma única, basicamente não irá haver diferimento tácito. E também, se o diferimento tácito fica isento de taxas, não é? Se a Câmara não se pronuncia, como é que é emitida a guia de pagamento? Neste país, não havendo pagamento, havendo o direito, é estranho. E é um bocadinho nesse âmbito que há a minha dúvida. Bem, diferimento tácito há, não é? Para os processos que entrarem a seguir a 4 de março, nós temos mesmo que fazer operar o diferimento tácito. E se for ao site do E-Portugal, eu espero não estar a enganar, mas não é? Tem lá o deferimento, tem lá a possibilidade de pedir o deferimento tácito. Pronto. Na prática, não sei como é que se processa, eu nunca fiz. Hei de tentar fazer para ver o que é que sai. Mas, portanto, isso vai acontecer. A outra sua pergunta, desculpe? É o pagamento das taxas. Pagamento das taxas, pronto. A condição de eficácia da licença, o pagamento das taxas, com exceção do deferimento.
É exatamente isso que o decreto-lei diz. Mas quanto tempo é que a Câmara tem? Não há pagamento? Não há tempo. A Câmara há de, com certeza, regulamentar essas situações num dos seus regulamentos, nomeadamente de urbanização e edificação. A Câmara vai deixar de poder fazer regulamentos, teoricamente, não é? Não. A Câmara vai poder fazer os seus regulamentos. Os seus regulamentos têm que ser adaptados a uma concretização das normas. Eles têm que ser adaptados, não é? Para retirar aqueles conceitos subjetivos. Certo? Pronto. E por exemplo, o regulamento das taxas terá que ser readaptado certamente, não é? Por várias situações, mas fruto destas alterações procedimentais. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, a única exceção é o deferimento tácito, em que o pagamento das taxas não é condição de execuibilidade. Mas para produzir efeitos. Ao não lugar ao pagamento, depois a Câmara pode vir passado um ano pedir o pagamento das taxas? Pode? Pode, Sr. Vereador. Vir passar um ano. Pode, não é? Está aqui quem manda, vamos ouvir. Melhor. Para já não vou responder essa questão, mas já que se estava a falar do regulamento de taxas, obviamente, não só o regulamento de taxas, mas também o regulamento municipal das operações urbanísticas vai ter que ser revisto, não é? Há aqui alterações profundas, quer nas taxas, quer nas normas de construção. Portanto, nós vamos ter que fazer alterações ao regulamento de taxas, porque há um conjunto de requerimentos que vão deixar de ser utilizados. Ainda há pouco se deu aqui o exemplo da ocupação de via pública, que é uma taxa que, à partida, vamos deixar de cobrar. Portanto, há aqui uma série de intervenções que vão ter que ser revistas naquilo que toca ao valor das taxas. Mas também na parte do regulamento municipal das operações urbanísticas, uma vez que ele também já está desatualizado, ele já está em vigor desde 2009. Eu sei que há outros regulamentos mais antigos, mas nós consideramos que 2009 já é muito tempo. Portanto, vamos aqui ter esta oportunidade de rever este regulamento municipal, adaptando a este conjunto normativo, mas também aproveitando a carruagem no sentido de poder aqui introduzir algumas outras regras no que toca à definição de obras de escassa relevância urbanística. Não vou aqui apontar áreas mínimas. O que atualmente conta é obras de escassa relevância urbanística até 10 metros quadrados. Nós podemos eventualmente aumentar. Estou aqui a dar um exemplo daquilo que poderá ser a alteração desse próprio regulamento. E queria aproveitar, uma vez que estão aqui muitos projetistas que trabalham diariamente com a Câmara de Leiria, aquilo que nós pretendemos é que a reformulação deste regulamento não seja só um trabalho dentro de casa, dos próprios serviços, do Executivo. É importante porque são vocês que estão diariamente a trabalhar nos projetos, que nos podem dar também orientações, algumas opiniões, algumas propostas de melhoria desse mesmo regulamento, porque o objetivo de todos é, obviamente, eu ia dizer agilizar, mas já que disse está dito, agilizar neste momento não é o termo mais apropriado, mas para que possa ser simplificado, para que possa ser acelerado, digamos assim, os processos de licenciamento com vista à resolução dos processos com maior celeridade, obviamente que é esse o nosso objetivo. Muito obrigado. Aproveito agora para passar a palavra ao João Luís Cismeiro, da Aricop, a quem pergunto um bocadinho qual é que é o sentimento das empresas de construção, que opiniões têm colhido, que preocupações têm sentido relativamente a tudo isto que temos vindo aqui a falar, se há alguma questão assim, particular que queira salientar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos lá ver. Esta lei veio criar algumas expectativas, no sentido de ser mais fácil, ser mais rápido, efetivar um licenciamento. E penso que, em princípio, vai-se atingir esse objetivo. Vai criar, digamos assim, alguma desconfiança, porque, no caso dos deferimentos tácitos, vamos ter obras que estão a decorrer, em quem está a executar pode estar mais facilmente a estar sujeito a uma vistoria da parte da Câmara e a obra ter que ser embargada. Ou seja, isso pode vir a criar, digamos assim, alguma complicação no andamento das obras que estão planeadas. Temos equipas que estão afetas, recursos, e de repente temos que parar porque a obra parou. Pronto, nesse aspecto, há aqui uma expectativa que esperemos que não se venha a concretizar. Ter obras que tenham que parar e isso não fazia parte do planeamento. Depois, parece-nos bom estar a mexer num estado que não era adequado. Ter licenças a demorarem muito tempo não era bom, não era saudável.
No entanto, se o objetivo era reduzir os custos, estamos muito aquém daquilo que é o objetivo. Porque, para além da questão do tempo do licenciamento, temos de nos focar também na questão dos custos. Nomeadamente, começa logo pelos terrenos. A disponibilidade de terrenos faz com que o preço do terreno por fogo, se houver pouco, começa a tem um peso significativo no peso da venda, do imóvel final. Por outro lado, temos também a questão da inflação, temos a questão do peso financeiro das taxas, nomeadamente do IVA, tem um peso muito significativo na parte do custo da construção. Aplicar-se uma taxa de IVA de 23% sobre um bem que se diz ser essencial, ou pelo menos que é assim tão importante, se calhar terá que ser mesmo ser revisto. O IMT é um custo também muito significativo. Desculpa interromper, mas também era o Pedro e o Paulo, mudou de nome, não é? Era CISA e o IMT, o imposto mais estúpido do mundo, não é? Temos o IVA, que tem um peso astronómico, são quase 25% do valor. 23%, sim. É muito, é muito. Temos o IMT no momento da transação, que assume também aqui um peso significativo, ainda que a isenção atinge, acho que são 100 e tal mil euros, não é? 101 mil euros hoje, depois de ter sido revisto. Enfim, e basicamente temos a falta de mão de obra. Temos hoje um quadro de pessoal muito envelhecido, que nos próximos 5, 6 anos, grande parte das nossas empresas vão se ver abraços com grandes problemas de falta de mão de obra. E isso, se hoje a habitação está cara, eu não quero imaginar o que é que vai acontecer daqui a 10 anos. A habitação vai estar extremamente cara, porque mesmo que se faça, digamos assim, uma revolução na construção, que se utilize formas de construir mais em conta, mais acessíveis, a habitação vai ter um preço forçosamente muito mais elevado, porque a mão de obra especializada está a desaparecer. É um setor que, de facto, nós vivemos hoje um momento muito difícil, porque não conseguimos renovar os nossos quadros. E o nosso quadro pessoal é altamente especializado. Apesar daquilo que se achar, é que o pessoal que está na construção não é pessoal não tem grande qualificação, é a imagem da sociedade. Mas isto não é verdade. Ter um encarregado, ter um padreiro, um bom padreiro, um estucador, um ladrilhador, é uma atividade altamente especializada. Vai demorar muitos anos a recuperar. Portanto, a crise que nós tivemos na habitação fez com que o setor deixasse de ser atrativo, deixou de haver a tal renovação, e hoje temos, com a entrada de imigrantes, facilmente acesso a mão de obra, mas que não é qualificada. E vamos ver se essa mão de obra consegue aprender o suficiente para estar apto daqui a 5, 6 anos. Desconfio que não. Já estaríamos aqui a fugir um bocadinho ao tema do Simplex. É verdade. Se fôssemos por esse caminho, então, estaríamos aqui horas e horas, seguramente. Muito obrigado. Obrigado. Olhando aqui para a plateia, faz favor. Muito obrigado. Já aparece a polícia nos acidentes. Bem, de qualquer maneira, antes de mais, boa tarde a todos. Agradecer muito à Câmara Municipal o impulso por esta atualização de conhecimentos. Dizer também que isto é uma marca da democracia. Estar aqui o Comandante Distrital a falar, pelo menos a ouvir, de simplex urbanístico. E isto vou dizer porquê, porque cada um tem que ficar com as suas dores. E eu... algumas saio daqui mesmo muito contente e agora seguramente amanhã serei eleito por uma razão simples. Quando chegar amanhã ao comando, hoje ao comando, e dizer a partir de amanhã deixamos de produzir serviço nas obras, eles vão dizer: grande comandante, este é o maior comandante. Isto é a primeira coisa já para o Simplex. E os gratificados, como é que resolve isso? É isso mesmo. Portanto, aquilo que eu vou dizer é, a primeira questão é, quando é que entra em vigor essa norma? Primeira nota. Já entrou. Foi agora segunda-feira. Não, foi no dia 1 de janeiro esta. Pronto. Muito bem. E a partir de agora, o que é que eu vou dizer? É, nós não vamos fazer mais nenhum serviço remunerado a obras. Nenhum. E depois, eu quero saber, porque o problema da polícia é que só intervém quando as partes não se entendem.
E esse é que é o problema. Este é basicamente as nossas dores diárias. Somos as urgências destes problemas sociais. Não raras vezes, várias pessoas, alguns mais esclarecidos, escritórios de advogados, dizem: mas eu tenho aqui um caminhão à frente do meu escritório. Sim, porque agora há um simplex, não é preciso polícia. Portanto, eu a partir de agora, ficam já avisados, não vale a pena ligar para a polícia. Porque eu vou dizer: não, olha, eu estive no simplex e, portanto, o comandante distrital disse em primeira mão que nós não vamos a essas ocorrências. Primeira nota. Portanto, isto sabem porquê? Porque também estou na área e dizer-vos que muitas vezes o legislador, pela bondade que tem, e eu também subscrevo enquanto cidadão, que deve ser uma administração mais próxima, mais célere e eletrónica e mais ágil. O problema é que depois nós só percebemos o impacto das normas quando nos atinge a nós. Porque quando é com os outros, e eu não faço aqui o brocardo popular, acaba por ser com os outros. Mas neste caso vai-nos atingir a todos. E portanto, quando nós quisermos levar os nossos filhos ou a nossa mãe, que está a precisar de alguns cuidados, e depois eu apresento aqui a meio de Leiria, que tem um problema de confluência de trânsito, vou dizer: olha, está uma obra a decorrer. E que não vai lá estar a polícia. Porque eu não vou mandar mais polícia para lá. E agora este é o lado sério. Primeira nota. Porquê? Porque agora as câmaras, eu vinha sempre a insistir, até porque sou proveniente agora de Lisboa, e vinha sempre a insistir com a Câmara de Lisboa a dizer: nós não temos capacidade para prestar esse serviço. E, portanto, os senhores têm que dispensar a polícia. Porém, os técnicos, de forma prudente, punham lá sempre no OVP a obrigatoriedade de presença da polícia. E eu dizer: dispensem. E eles: não, porque nós não conseguimos, porque depois é o caudal das reclamações para o Sr. Presidente, e depois o Sr. Presidente começa por ali abaixo e vai até o homem da porta. A culpa é da porta. E, portanto, o que vai suceder, não tenho a mínima dúvida disto, e nem tenho poderes de adivinhação, até porque o Zandinga já faleceu há muito tempo, e, portanto, eu não herdei isso, e seguramente que isto, as reclamações que eu vou remeter é devolver imediatamente à Câmara. Isto ficará decidido aqui. A segunda questão. A doutora Bárbara, eu fiquei mesmo efusiva, disse: agora não vamos pedir consentimento aos condóminos. Olha, eu vibrei aqui na minha cadeira. Disse: fantástico. Sabe porquê? Porque todos os dias recebo de advogados ilustres, são meus amigos da praça, todos os dias comentam na televisão e dizem: Domingos, ainda há bocado estava aqui a comentar, tenho a minha mãe, que tem 84 anos, uma saúde considerável, porém mora num condomínio. Sabes onde é que mora? Sim, um condomínio de luxo. Mas agora houve alguém que decidiu de um momento para o outro fazer aqui um alojamento local. E para quem? Para nórdicos. Então os nórdicos, como vêm visitar Lisboa, gostam muito deste tempo e prolongam sempre a noite. Porquê? Porque eles lá nos países deles às 4 da tarde estão na cama. Aqui não. Vêm-se às 2 da manhã e me cabe a fazer um barulho. E o elevador para cima e para baixo. E eu, não vou dizer o nome, senão já iam descobrir quem é que era, e eu: olha, nada a fazer, porque agora já não é preciso exatamente o consentimento dos condóminos. Mas atenção, que o alojamento local... Não é para o alojamento local, não mas é para o percebemos alojamento a ideia. local. Isso tem outra regulamentação. É mudança do uso. É isso mesmo. É mudança do uso para a habitação. Muito bem. Do uso? É só alteração do uso para a habitação. Para a habitação. Não tem nada a ver com o alojamento local. Mas não da habitação para serviços. Não. Muito bem. Não. Mas olha, Sr. Comandante, muito obrigado pela sua intervenção, foi ótima. É sempre bom termos a perspectiva prática das coisas. Já ficámos a saber de quem foi o contributo para inserir esta norma aqui da dispensa. Sim, é? Foi mesmo. Porque eu, por exemplo, não percebi porque é que se dispensava. Agora já percebi. Foi exatamente isso. Porquê? Porque depois as empresas também, abraços com os prazos para cumprir, disseram: mas a polícia não tem capacidade. E, sobretudo, quando existem alguns períodos em que as obras aceleram, e, portanto, é tudo a acelerar ao final de um ciclo, e depois querem polícia. E a polícia não tem capacidade de responder, porque os recursos são escassos. Para além disso, também é bom esclarecer que a polícia não corre por remunerados, antes pelo contrário. Um comandante é difícil de gerir isto. Porquê? Porque enquanto ele vem de 8 horas de gratificado, quando vem para o carro de patrulha, vem exausto. E nós o que queremos são tempos de descanso. Todos nós reclamamos isso. Portanto, os gratificados, é bom que se diga: não gostamos de gratificados.
Até por natureza o comandante não faz. Portanto, eu tenho agentes que ganham mais do que eu, mas não quero, isso pouco me interessa. Agora, nós não gostamos de remunerados, só os fazemos por obrigação. E, portanto, tudo o que a sociedade se envolver, dizendo ao polícia que ele cumpre os seus tempos de descanso, nós agradecemos. Portanto, sai daqui mesmo muito contente. A partir de amanhã está feita a determinação, não há mais obras. Obrigado. Valderi Fonseca, agora para completar aqui o nosso painel, assim como os advogados, também os solicitadores lidam muito com os clientes, as queixas dos clientes, ou os anseios. Eu talvez lhe pergunte, relativamente a esta dispensa agora, ou do fundo deixa de existir, que há uma revogação da autorização de utilização, qual é que tem sido o sentimento da classe, como é que tem visto isto? É assim, a classe dos solicitadores, tal como os advogados, temos visto isto com alguma apreensão, principalmente porque era uma segurança, a licença de utilização era uma segurança jurídica. Um imóvel ter a licença de utilização queria dizer que perante a Câmara e perante a lei, ele cumpria o projeto, cumpria tudo aquilo para o qual o fim a que ele se destinava. Com esta abolição, chega-se ao ponto que vai-se poder começar a fazer escrituras de prédios que não existem. Desculpe interromper, eles existem, continuamos a precisar do registro predial, caderneta predial. Eu tenho um caso prático que não existia mesmo. Não, é que... Vou especificar porque é que eu posso vender um apartamento que na realidade não existe. Porquê? Ao fazer o pedido à Câmara de um projeto, ao fazer o pedido, mete-se o pedido da licença de propriedade horizontal. Com a aprovação é emitida a certidão da propriedade horizontal. Com a certidão da propriedade horizontal, faço a escritura, registro nas finanças, vou registrar à conservatória e tenho um prédio. Já sei o que é que está a falar, só que essa propriedade horizontal devia ter o registro provisório. Mas infelizmente há muitas conservatórias que não o fazem, já percebi. Mas não tem. E não há necessidade de mais nada. Portanto, eu tenho um prédio registado nas finanças, um apartamento registado nas finanças, na conservatória, posso vendê-lo, a pessoa paga e eu ainda não pus lá uma máquina. Aliás, se calhar ainda nem tampouco paguei as taxas à Câmara. Porque devia ser a PH provisória. Devia de existir um regulamento qualquer coisa que fizesse com que existisse nas conservatórias, porque nas finanças é mais o pagamento de impostos, mas na conservatória qualquer coisa que indicasse ao cliente que está provisório, que o prédio ainda não está concluído. As licenças de utilização, por enquanto, dizem que não são necessárias, mas para 90% dos portugueses elas continuam a ser obrigatórias, porque os bancos, para fazer empréstimos, não prescindem da licença de utilização. Pois, só que se ela não existe, o banco não pode exigir. Não existe. Certo, mas os bancos... Relativamente ao passado, claro que sim, pode pedir. Agora, para o futuro, se um documento não existe, eu não posso obrigar a Câmara a emitir. Até à semana passada, o novo banco exigia licença de utilização. Mas era para o passado. Não. Mesmo projeto exposto a partir do dia 1 de janeiro. O que é que acontece? Já há bancos agora, e soube de um aqui em Leiria, que alteraram isso. Substituir a licença de utilização pelo pagamento das taxas devidas. Agora, o que é o pagamento das taxas devidas? É quando se vai entregar o requerimento do pedido da licença e paga-se os 5,07 € que é a entrega do documento, ou é, depois de vir o documento da Câmara com a taxação da taxa, dos valores, fazer-se esse pagamento antes da emissão da licença, e isso é que serve de licença de utilização? No meu entender, seria esse o objetivo. Porquê? Porque quando eu vou pedir uma licença de utilização, ela pode vir deferida, mas com alguma obrigatoriedade de fazer alguma coisa. E isso faz com que os bancos digam que não é só a entrega dos documentos que faz com que se tenha uma licença de utilização. Mas deixa-me perguntar, por exemplo, aqui em Leiria havia fiscalizações e inspeções para a emissão da licença da autorização de utilização. Fazia-se na parte residencial? Em certas situações, sim. Qual é que era a prática aqui em Leiria? Havia essa...
As vistorias funcionavam? E fazia. Porque em Lisboa é muito raro, as vistorias para a habitação é muito raro fazer. Então, mas agora com o Simplex as câmaras vão poder contratar empresas para fazer... Eu estou a pensar mudar de ramo. Da nossa plateia, mais alguma participação? Está aqui uma senhora. Estava ali aquele senhor já em pé. Está ali um senhor, já tem o microfone, depois já lhe passo a palavra. Boa tarde. São duas questões muito práticas. Uma, para o Sr. Vereador, um dos elementos que agora faz parte da instrução do processo é uma estimativa dos encargos urbanísticos, nomeadamente o cálculo da taxa para a realização de manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas. Esse documento deve ser entregue logo com o pedido de licenciamento da arquitetura. A Câmara vai ter alguma forma rápida de nós termos acesso a esse documento, ou a esse cálculo, porque a Câmara tem, nós sabemos uma maneira de contar as áreas de construção para efeitos de taxas diferente do cálculo da área de construção para efeitos de índice. Como é que nós vamos ter acesso a esse documento, ou a esse cálculo? Os serviços já estão a proceder essa forma de poder transmitir a fórmula o mais rápido possível para que vocês possam fazer os cálculos sem que saiam quaisquer dúvidas sobre o valor que estão a calcular. Mas será disponibilizado online depois esse cálculo? Em princípio será disponibilizado online. Okay. Outro cálculo seria para a doutora, portanto a advogada que está. Em relação aos prazos de deferimento tácito, portanto, a Câmara passa a ter um prazo de 120, 150 ou 200 dias, consoante a dimensão do projeto. Por aquilo que eu percebi, esses dias são dias úteis, se forem menos de 6 meses, mas se forem mais de 6 meses são dias seguidos, 150 dias são menos de 6 meses, 200 são mais de 6 meses. Percebo perfeitamente a sua pergunta. Percebo perfeitamente. Nós temos discutido todos os dias essa matéria, porque nós temos o CPA, Código de Procedimento Administrativo, que é a base do procedimento administrativo, e aquilo que nos diz o procedimento administrativo é que, efetivamente, até 6 meses contamos em dias úteis. A partir dos 6 meses contamos em dias corridos. De tudo o que eu tenho ouvido e do que eu tenho também pensado e raciocinado sobre o assunto, não me parece que o legislador, quando pôs lá os 200 dias, tenha pensado sequer nessa... Mal, devia ter pensado, mas acho que não pensou nessa regra do procedimento administrativo. E, portanto, aqueles 200 dias que ali estão, eu acho que devem ser encarados como úteis. E as pessoas com quem, enfim, os outros juristas, técnicos, com quem temos falado e em conferências... inclusivamente houve uma da CCDR no Algarve, que eu não pude estar presente, mas ouvi, e um dos legisladores, o Tiago Silveira, explicou exatamente esta questão. A intenção é que sejam dias úteis, não que sejam dias corridos, porque senão há aqui inversões de... Quer dizer, não faz sentido, não é? Deixa de fazer sentido. Pronto. Portanto, eu acho que o legislador não foi em conta as regras do procedimento administrativo. Provavelmente sairá uma aclaração sobre essa matéria. Mas é muito pertinente essa questão. Muito pertinente. Ela deve ser aclarada, mas o pensamento do legislador, tenho quase a certeza que é em dias úteis. Temos aqui uma senhora aqui à frente, se lhe pudesse dar o microfone. Sim, boa tarde a todos. A minha pergunta vem sobre o tema da autorização de utilização. E queria perceber se, não estando a falar de habitação, estando a falar, por exemplo, de comércio e serviços, se fizermos a entrega de toda a documentação, se estão reunidas as condições para começar a elaborar no dia seguinte. Depende, ou seja a habitação, seja comércio ou serviços, aquilo que este decreto-lei diz é que se tivermos previamente obras sujeitas a controle prévio, o que nós fazemos, e não há cá licenças, não há licenças de utilização, entregamos um termo de responsabilidade, não é só o termo de responsabilidade e eventualmente telas finais se houver alterações, depois a portaria especifica lá mais umas coisinhas, mas pronto, nada de transcendente.
e está entregue e a partir daquele momento nós podemos fazer uso, está bem? Utilizar. O mesmo se passa não, relativamente a obras que estão isentas ou a alterações que se pretendam fazer a antigas autorizações de utilização, segue-se o tal procedimento da comunicação prévia com termo, não é? Com prazo, que são os tais 20 dias. E, portanto, decorridos estes 20 dias, das duas uma, ou há uma vistoria, ou há uma decisão, ou se não há decisão, há um deferimento tácito efetivo. Está bem? Que não precisa de ser operado por nada. Há um deferimento tácito no sentido em que pode passar a usar. Não, mas isso vai ter que cumprir na mesma. Pois, também já pensei nisso. Sim, se for lá o licenciamento, está lá a pedir o número da licença de utilização. Bem, eu julgo, eu também nunca tentei não colocar para ver se o sistema avançava. Eles têm que alterar essa regra, não tem outra hipótese, não é? Porque o que nós temos de licença de utilização já emitida, não é? Anteriormente podemos colocar, mas eu tenho a certeza absoluta que tem que ser alterada, não há outra forma de o fazer, não é? Se tiver o microfone para esta... já tem. Ótimo. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade e acho que as questões são muitas e eu vou tentar pôr só algumas que me estão aqui assim. Uma de cada vez. Exato. Pegando neste tema da autorização de utilização, que já não existe e que aos solicitadores traz muitos problemas e penso que a quem vai comprar imóveis também, não há autorização de utilização, mas há um papel. Se formos ver a portaria 71B, continua a haver um papel a dizer que foi comunicada, ou seja, recebeu-se os documentos, que é o termo do diretor, e que não é a licença, não é a autorização de utilização, mas tem um papel a dizer que aquilo tem aquela utilização. Pronto. É verdade. Depois, há um outro papel que diz que nós podemos pedir elementos quando o elemento não é entregue, ou eu deduzo quando o elemento é entregue mal, não é? Porque há muitos documentos que a gente pensa, pronto, entreguei, está tudo bem, mas muitas vezes os documentos não estão bem. E são mesmo muitas vezes. O termo está mal redigido, não está assinado, falta uma palavra, falta... Pronto. E então também há um papel para isso agora. Ou seja, nós entregam os documentos, eu não sei até que ponto, de acordo com o decreto-lei, pode-se começar a utilizar o edifício, mas a Câmara pode pedir que o elemento seja entregue ou retificado, porque há um modelo para isso. Por isso o papel continua a haver. Eu não sei se é mais um João ou Maria, mas ele continua a haver. Eu quanto a isso queria só fazer um comentário. Esse papel existe, a portaria refere, portanto nós podemos pedi-lo. Agora, para fazer a transação do imóvel... Não é preciso. Não Sim, é preciso. Eu sei. Portanto, é evidente que se o banco quiser... O banco pode dizer, está bem, nós só financiamos se me derem aquele papel, porque o papel tem existência legal. Sim. Isso é perfeitamente... Eu estava a falar nisso por causa dessa questão lícito. De não haver autorização, o banco não pode pedir. Pronto, pode, porque há um papel. O banco pode pedir aquilo, desde o ponto de vista legal esteja previsto, são as condições de financiamento do banco, não é? Eu só financio se... Pronto, portanto, relativamente aí. Agora, quanto a esta parte, que eu acho que é importante pensar, nós sabemos que há uma quantidade enorme de imóveis que, por uma razão ou por outra, foram parar aos bancos. E há uma quantidade mal parado por uma razão, várias razões, e os bancos têm muitos imóveis que não estão regularizados, que eles não conseguem transacionar, porque os bancos não têm capacidade para os legalizar, e, portanto, vão se empilhando nos bancos e nos passivos do banco. O que agora vai aparecer no mercado vão ser muitos imóveis, através dos chamados NPL, que todos ouvimos falar, e em que os bancos vão conseguir finalmente vendê-los. E depois passa a ser os proprietários, os novos proprietários, que sabem que estão a comprar com um problema, provavelmente vão comprar mais barato, e depois cabe-lhes a eles licenciar, regularizar, e pronto. Portanto, isto vai dinamizar o mercado e vamos pôr no mercado mais imóveis para a habitação, porque é o objetivo de tudo isto. Acho que sim, e nesse caso funciona. Eu estou só a dizer que lá está, quando estamos a dizer o banco não pode pedir, se ele quiser pode pedir, claro, porque há um papel também. Esse papel, não aquela autorização de utilização que nós conhecíamos. Pronto. Claro. Agora, outra questão que eu penso, ainda ninguém perguntou, mas que me faz muita confusão, é os PIPs. Os PIPs realmente parecem aqui o Eldorado do urbanismo. E eu, como técnica, se tivesse que aconselhar alguém, faz PIPs. Então, tu consegues só com um projeto de arquitetura e mais uns elementos começar a construir quando quiseres no prazo de 2 anos.
Enquanto se for um licenciamento, tens a fase das especialidades. Se for uma comunicação prévia, tem que se entregar logo as especialidades. Onde é que se entregam as especialidades no PIP? Não se entregam, mas tem que as ter. Tem que existir. Eu fui à procura delas na portaria, quando a portaria saiu. Eu disse, então, mas agora como é que é? O PIP entrega, aquilo vale, é como se fosse, para mim é um novo licenciamento, só com menos elementos. Tem lá as especificidades, mas tem menos elementos. E tem lá alguns elementos mais do que aquilo que o PIP antigamente exigia. Mas não tem, de facto, as especialidades. Mas a verdade é que tem que as ter, porque depois, para iniciar a obra, tem que ter as especialidades, efetivamente. E a minha questão era essa, ou seja, o PIP é favorável, durante 2 anos, quando apetecer, pode iniciar a obra, e depois tem que a comunicar 5 dias antes. E é nessa altura que tem que... Agora, nos elementos instrutórios dessa comunicação, que também agora estão mais detalhados, vem lá uma linha que diz que tem que descrever sumariamente os trabalhos que vai realizar. É assim, sumariamente, para um prédio de 10 andares que teve um PIP favorável, eu quero saber como é que isso se faz. Será que é aí que nós podemos pedir as especialidades? Não creio. Então não, acho que é mesmo sumariamente. Pronto. Então, outra questão... no fundo, desculpe interromper, essa comunicação serve para que o município tenha conhecimento de que está a decorrer uma determinada obra e tenha a possibilidade de lá ir fazer uma fiscalização. E deve fazê-la. Ou seja, os municípios deixaram de ter tanto controle prévio, mas passaram a ter um controle sucessivo. Okay? E essa fiscalização tem que atuar. E tem que atuar rapidamente, que é para as situações não se consumarem. Porque perante situações consumadas, depois é muito complicado, não é? Além de, como há pouco foi aqui falado, não é? Nos embargos, os custos que isso acarreta, a planificação que vai ao ar, quer dizer, portanto, a fiscalização tem eu não sei como é que os municípios provavelmente vão afetar, lá está, por isso o decreto-lei permite contratar fora do regime da contratação pública, não é? Sim. Se será por aí, não sei, mas de facto tem que atuar. E tem que ser o quanto antes por causa disso, porque mais vale prevenir que remediar. Aqui vão fazendo e depois... Obviamente. Marisa, a propósito da sua pergunta, só aqui trazer aqui um novo ponto de discussão aqui com os representantes das ordens para ouvir aqui a perspectiva deles. Nós agora ouvimos hoje que passa a ser obrigatório, quando está previsto na lei, avançar pelo caminho da comunicação prévia. Isto traz, sobretudo em projetos grandes, o tal edifício de 10 andares do seu exemplo, isto traz aqui uma insegurança, ou pode trazer uma insegurança grande ao promotor, ao banco que vai financiar, até ao próprio arquiteto, porque depois se fizer alguma coisa mal podem cair em cima, etc. E, portanto, mas a lei obriga a que siga o caminho da comunicação prévia. Será que a forma de ultrapassar isto não é o PIP 2? Ou seja, nós passarmos a ter um PIP de licenciamento, sim. Que eu estou convencido que não é essa a vontade do legislador, mas gostava de ouvir a opinião de quem está no terreno sobre isto. Começando, então eu acho que nós estamos muito preocupados, estamos a construir a casa pelo telhado. E estamos muito preocupados com a ciência de utilização. Não me levem a mal, mas eu gostava de recuar um bocadinho para trás, e agora é o momento, que tem a ver exatamente com os projetos e a forma de realização dos projetos. A engenharia civil é uma profissão de confiança pública. Portanto, existe a Associação dos Engenheiros Civis há 154 anos, que deu origem depois à Ordem dos Engenheiros há 87 anos. Foi a primeira ordem profissional criada, antes da dos médicos, e a seguir foi dos médicos, e a seguir foi dos advogados. E, portanto, só estou a querer dizer isto pelo seguinte. Há que confiar quando envolvemos os técnicos. E se calhar pegando aqui num exemplo, esta legislação tem aqui algumas palavras que eu tenho uma dificuldade há pouco, portanto, estrutura de estabilidade, eu até já comentei, não faço ideia do que é que isso seja. Se me disserem um projeto de estabilidade e botão armado, ou eventualmente um projeto de estabilidade estrutural, isso a gente já conhece. E, portanto, às vezes depois temos aqui esta questão que pode suscitar algumas confusões dentro da sociedade em si, não dentro dos técnicos, que eles sabem o que é que têm que fazer. E pegando num exemplo muito concreto, se calhar que andamos todos muito preocupados, tem a ver com a classificação energética das nossas frações. Okay? Todos queremos um a mais. Pronto. Mas depois quando vamos comprar a televisão, então compramos aquela que gostamos mais, não interessa. A verdade, permitam-me só dar este exemplo
que acontece hoje, não é algo que eu esteja a fantasiar. Uma coisa que aconteceu foi uma obra dita de remodelação de uma casa antiga. Na verdade, aquilo foi mais do que uma remodelação de casa antiga. Teve questão estrutural, que obrigava, obviamente, a licenciamento e não apenas uma comunicação de remodelação. Que teve um isolamento pelo exterior com ETICs e depois teve um isolamento na cobertura para, enfim, dotar a construção de maior conforto térmico. O isolamento da cobertura tinha 3 centímetros. Para quem está na construção e quem está na área do projeto, e agrada-me ver aqui muitos jovens engenheiros na plateia, e portanto um bocadinho também para eles, dá tanto trabalho colocar um isolamento de 3 centímetros de espessura, como colocar um isolamento de 8 ou 10 centímetros, consoante as contas, que há de haver um técnico que faça. E, portanto, o custo aqui é um bocadinho a diferença, é a placa, 1 metro quadrado, mas não é, no final, aquilo não representa qualquer custo. Tá? A torneira que vão comprar para a casa de banho há de custar 10 vezes mais do que essa diferença de custo. Portanto, o que eu quero dizer é que há aqui uma série de questões que devem ser vistas na fase de projeto. E se tudo isto for feito adequadamente, não temos problemas com a licença de utilização ou com o novo nome que lhe queremos dar a esse documento. E seguramente também todos nós, enquanto compradores, vamos querer comprar uma coisa que seja, que eu possa depois transicionar mais tarde. Ou porque mudei de cidade, ou mudei de emprego, ou minha família precisa se mudar, por qualquer razão. E, portanto, eu acho que a própria cidade também vai, de alguma maneira, exigir da parte de quem está a licenciar, de quem está a projetar, de quem está a construir, exatamente essas questões. E, portanto, só para, de alguma forma, desmistificar um bocadinho esta questão, e estamos todos muito preocupados com o telhado, mas temos que começar pelos alicerces. E os alicerces, exatamente, os projetos feitos por técnicos habilitados, feitos de acordo com a regulamentação que está em vigor, porque eu dei o exemplo da térmica, não foi à toa. A diferença entre nós termos o isolamento adequado e não adequado representa um custo de gasto energético ao longo da vida útil da casa enorme. E, portanto, eu diria, aliás, se calhar os primeiros 6 meses de utilização da casa, a diferença de custo entre o fazer mal e o fazer bem está perfeitamente compensado no ganho energético. E é isto que nós, enquanto promotores e enquanto agentes da construção, temos que fazer ver ao cliente final a vantagem e dizer, não, estamos a fazer bem, porque os comentários que ouço parece que esta lei está toda errada e toda mal. Não, tem coisas positivas, vai acelerar alguns prazos, eu acho isso muito positivo. As taxas que os municípios vão cobrar vão de ser vistas em regulamento próprio, portanto não me parece que vai ter aqui uma diminuição do ganho de cada município, e portanto há aqui coisas positivas e temos que explorar esses aspectos e efetivamente chamar à responsabilidade, aquilo que eu disse na minha primeira intervenção, chamar à responsabilidade quando eventualmente não houve aqui o cuidado adequado para promover a qualidade da nossa construção e do produto final. Teremos seguramente uma maior responsabilidade dos técnicos e uma função diferente. Em vez de ficarmos sempre à espera que a Câmara resolva, que a Câmara certifique e dê o selo de qualidade, têm que ser os próprios técnicos a ter essa confiança e a dar essa confiança aos clientes. Isto a partir da pergunta por causa do PIB do número 2. A questão foi por aí. Que agora passo-lhe assim a pergunta. Muito obrigado. Por causa da questão do licenciamento. Perfeitamente de acordo. Não, eu penso que efetivamente, seja no PIB, seja em qualquer projeto, em qualquer altura de projeto, seja comunicação prévia, seja no licenciamento, o primado é da qualidade do projeto, que tem que ser procurada e, portanto, e não pode ser simplificada. Quando nós chamamos simplex, parece que estamos quase a dizer simplificação. Não é responsabilidade, pelo contrário. Nós temos é que ter essa responsabilidade e temos que a passar, portanto, aos nossos, eu diria, stakeholders, portanto, que estão aqui, portanto, envolvidos, têm todos que ter essa noção, que de facto nós temos que ter essa responsabilização. E é
E como dizia aqui o Sr. Engenheiro muito bem, ao nível do projeto. Portanto, nós temos aqui, ao fim e ao cabo, 3 entidades que eu agora chamaria para aqui à colação, que é os municípios, os particulares e a sociedade. O município tem que, naturalmente, por via daqui do Simplex, revisitar os seus planos, portanto, pô-los a funcionar, porque, de facto, o PIP e tudo o resto tem a ver depois também com a qualidade dos planos que nós temos neste momento em vigor, que deixam muito a desejar e que, o mais depressa possível, se os pusermos, portanto, numa incremento de qualidade, se calhar estaremos, portanto, a fazer um bom caminho. Pelo lado dos promotores e dos particulares, efetivamente, aí é que está. Têm que, ou devem, portanto, munir-se das defesas, que é exatamente procurar, portanto, a qualidade do projeto e não aligeirar, porque essa simplificação, enfim, depois a seguir, com fiscalização, vai ter problemas. Portanto, isso não pode ser. Em relação, portanto, à sociedade, também nos parece, só pode ser assim, que, de facto, também temos, isto é, temos de ter, portanto, uma outra posição relativamente, portanto, a todo o que é esta dinâmica. Portanto, digamos que os cidadãos devem querer conhecer, devem participar na sua discussão pública, devem querer ver o que é o plano, o que é o projeto. Não há essa, digamos, não há essa norma ou, portanto, a oportunidade, não há essa associatividade no sentido de conseguirmos que isso aconteça, mas eu diria que todos nós em conjunto, e as ordens em particular, devem promover essa possibilidade ou essa quase que defesa de que, de facto, os cidadãos devem estar, portanto, presentes e devem promover, portanto, os seus planos e tratar de fazer a discussão pública nos seus territórios. Isso é absolutamente fundamental. No entanto, neste momento, há alguma coisa que me preocupa, que é quem é que está preparado, portanto, para este Simplex. Eu duvido muito, portanto, não estou a falar de Leiria, mas estou a falar, por exemplo, das 308 câmaras que nós temos no nosso país, que estejam todas preparadas, portanto, para o fazer. E é essa a preocupação. As câmaras estão preparadas, a banca e as seguradoras estão preparados, nós estamos preparados, não estamos. Isto foi feito um pouco com os pés, portanto, não é uma revolução, não é uma reforma, é uma revolução, e, portanto, o que acontece, de facto, é algo que temos que fazer o caminho que não foi feito até aqui. Se calhar o melhor era nós termos tido, como dizia o Sr. há pouco, portanto, tanto a plataforma como o código da construção, num primeiro momento, e depois a seguir temos, portanto, este documento. Agora, esta fase intermédia, enquanto não tivermos, vai ser uma dor de cabeça para todos. Posso só dizer uma coisa? Eu acho que o arquiteto tem toda a razão e eu acredito que neste momento é no planeamento que está o ganho e que vai servir de caminho para o resto. A maior parte dos municípios não está preparada, mas não está mesmo. Eu há pouco estávamos aqui a conversar, eu dei um exemplo, não vou dizer qual é o município, mas eu tive um projeto, que acho que ainda para lá anda, eu é que não o acompanho, numa Câmara do Norte, em que portanto, o Serviço de Urbanismo era formado por um chefe de divisão e depois tinha um arquiteto. Talvez tivesse também um engenheiro que de vez em quando lá ia, mas o arquiteto também só ia às quartas-feiras e até era um prestador de serviços. Ok? Pronto. Portanto, isto é o exemplo do que se pode passar por esses municípios mais... E não é bem o interior. Eu não vou dizer qual é o município, mas não é assim tão interior quanto isso. Portanto, vai haver mesmo muita dificuldade. Passar aqui a palavra à audiência. Sr. Arquiteto, faz favor. Boa tarde a todos. Eu tinha aqui algumas questões e uma vem já aqui no seguimento desta intervenção agora da Ordem dos Arquitetos. Eu penso que o grande problema neste momento é a panóplia de legislação que existe e que ela não é consertada e não é recompilada. Ou seja, devia haver os diplomas e o problema está na lei. Nunca teve nas câmaras. As câmaras fazem aplicar a lei. Eu não trabalho em câmara nenhuma, eu trabalho com todas. Esse é o grande problema. Porquê? Todos os técnicos que estão aqui já submeteram projetos em várias câmaras, sendo arquitetos ou engenheiros, submeteram os projetos e eu acredito que eles, quando submetem os projetos, e eu também, submetemos com a crença que estamos a entregar aquilo que deve ser, aquilo que está na lei. E muitas vezes não acontece, porque há sempre uma lei de 1963
não é? E de 64, e que falta mais meio metro para a estrada e para o passeio, para não sei o quê. E a verdade é essa compilação é que a Ordem dos Arquitetos devia fazer, e a Ordem dos Engenheiros também. E que era chamar os advogados e chamar o legislador e dizer assim, meus amigos, na realidade é assim. Que está a fazê-lo. É o IMPIC, em conjunto com todas as ordens, portanto, onde nós estamos, de facto, representados, que está a ser feito, e é aquele documento que eu falei há pouco, que é o Código da Construção. Okay. O problema que há é que, neste momento, portanto, a meta é para 2027. O problema é até lá. Até lá. Porque até lá nós temos, como dizem muito bem, 2.200 diplomas, sim, que estão... quantos deles, portanto, que se... degladiam uns aos outros, claro. E esse vai ser a nossa selva. Pronto, o 163 vai ser revisto ou não? Vocês já falaram sobre isso. É que é assim, obras isentas, elas podem ser isentas, mas se nós não tivermos lá um raio de 1,5 metro no patamar da escada, ela é isenta na mesma ou não? Essa é uma pergunta que eu tenho. A outra, a consulta às entidades vai ser feita através da Câmara? Ou temos nós que somos obrigados a fazê-la diretamente? Percebem? Outra. Se forem obras isentas, temos que ser nós. Não são obras isentas. Obras que não sejam isentas. Que tenham necessidade de consultar a DGPC, ao ICNF. Isso é um inferno. O ICNF. Uma lei que tem que ser mudada. Isso é uma coisa infernal. É uma entidade que é o diabo que está ali. Sério. Não vocês vejam, por exemplo, vejam a lei dos sobreiros. É uma coisa completamente atroz. Não sei se já alguém daqui da plateia teve a infelicidade de ter que mandar cortar um sobreiro. Hã? Nem que ele tenha 4 centímetros de diâmetro, é uma coisa completamente infernal. Não é? Uma coisa que é... mais vale... não sei. Bom, outra prática. Pedidos de ligação de ramal à EDP. Isto agora nós pagamos a taxa, temos um papelinho de multibanco a dizer que pagamos a taxa. Entregamos esse papelinho na EDP e eles ligam-nos o contador? Só uma pergunta. Que sim. É? Diz que sim. Diz que sim, não é? Não é que depois a licença fica a contar e depois a EDP, passado 6 meses, manda o orçamento e depois... e nós temos que pedir ao vizinho. Portanto, isto são coisas práticas que eu não vejo. As coisas práticas têm que ser cauteladas porque isto envolve o dinheiro dos promotores. E os promotores são os nossos clientes. São quem nos paga as nossas contas e têm que ser respeitados. Quando as obras são embargadas, quando as obras param por estes motivos, não é? Porque depois há fiscalização sucessiva. Se houver um conflito e se houver um diferente de opinião, portanto, eu posso achar que está bem, eles podem achar que está mal. Como é que isso se ultrapassa? Há a intervenção da ordem. Como é que os seguros vão intervir? Isto são coisas muito, muito, muito importantes e sensíveis. Portanto, eu deixava aqui estas notas. Por exemplo, as PH, com uma alteração de uso que envolva uma PH. Como é que isso se vai proceder a partir de agora? Isto são coisas muito, muito práticas, mas que se dão já amanhã. Qualquer pessoa daqui pode ter esse problema. Tem um edifíciozinho com 3 frações, quer fazer uma alteração de uso neles, mas tem que fazer uma alteração à PH. Como é que isso se vai fazer? É o quê? É uma comunicação prévia com prazo, 20 dias? E depois fica a usar aquela fração? Acresce a certificação da PH. Pois. Isto é que são as coisas práticas. A certificação claro. da PH, pelo menos, não é? Isto faz depois, requer-se e a Câmara vai conseguir. Isto vai dar muita celeuma. Pronto, eu deixo ficar aqui estas notas. Acho que tinha aqui mais uma qualquer. Excelentes notas. Era só mais uma que eu tenho aqui. Mas nota. Eu por acaso lancei aqui um desafio. Tinha dúvidas até daqui a 6 meses, podia estar aqui 6 meses só a falar. Eu lanço aqui um desafio. Acho que é interessante. Nós temos este feedback de notas, mais questões que todos nós temos, não é? Mas essas notas são importantes e era importante nós termos também conhecimento delas, porque também as podemos lançar nos meios onde nós circulamos. O vereador disse isso, não é? Ainda há pouco. São questões que nós colocamos e vamos nos colocando uns aos outros e vamos pondo em cima da mesa e de alguma forma há de chegar a quem depois vai legislar uma alteração. Um caso prático. Sim. O Sr. Vereador sabe, tenho aqui uma obra no Centro de Leiria grande, coisa grande, enorme, importante para a cidade central. É um edifício antigo, não é? Edifício do século XVIII, que tem que ser recuperado. E depois tem a urgência da recuperação. Essa urgência de recuperação é dada pelo tempo, pelo clima que incide sobre o imóvel ano após ano. E as entidades nunca se entendem em relação a este licenciamento. Eles não têm culpa. A Câmara faz o que tem que fazer. Depois remete para a DGPC, depois remete para outra e para outra. E a verdade é que o imóvel nunca mais é recuperado. E estas coisas é que são, na prática, têm que ser resolvidas. Como é que nós vamos... O ICNF não está lá. Não, ali não há ICNF, ali há outras coisas, mas pronto. Mas são os casos práticos que têm que ser. Portanto, eu acho que era interessante, de facto, ter um e-mail qualquer,
das câmaras todas, que nós pudéssemos submeter com a participação da Ordem. A Ordem tem que ser prática nisto também, tem que perceber a realidade da profissão. E a realidade é que nós nos deparamos, nós temos um cliente que nos contrata para um determinado serviço e nós, a nossa função é dizermos o que é que se pode fazer. Nós nunca sabemos o que é que se pode fazer. Os planos estão escondidos, não se sabe bem qual é que é o regulamento, se é assim, se é para a esquerda, se é para a direita. Mete-se. Olha, quando mete, por exemplo, a história dos incêndios, isso é outro inferno. Isso é outro inferno. Vem lá o algoritmo, lá a inteligência artificial, eu ainda não apanhei nenhum com as manchas vermelhas onde estão as árvores. Está a mancha vermelha, está limpo. E depois tem manchas verdes onde tem carregado de sobreiros e de oliveiras e de pinheiros e o que for, não é? Portanto, estas coisas, não há nada como o ser humano chegar ali e ver, olha, aqui está plano, pode fazer. Faça isso. É assim. Os PDMs deviam ser feitos numa folha A4. Eras assim, meu amigo, olha, isto aqui pode fazer 2 pisos com estas regras, com estes materiais, depois a partir daí siga. Bom, já estamos aqui a entrar no muro das lamentações. Não é lamentações, mas é isto, é simplexo. E estão em guerra ainda por cima, por isso é melhor... Pronto, mas já perceberam as minhas já lamentações. Claro. Muito obrigado. E muito útil. Obrigado. Devolve o microfone. Pode e deve. Estava à procura de um voluntário. Para desanuviar. Eu sou José Cunha e eu presido uma junta de freguesia. Já sei, tenho aqui uma informação privilegiada. Tem informação, já percebi. Eu já percebi. E é mesmo, de certa forma, para brincar. Para já quero saudar quem tomou a iniciativa deste debate, porque vê-se pela casa cheia, que está repleta e diversa. E, portanto, se calhar é bom fazermos mais coisas destas, porque pela pessoa que me antecedeu agora, vê-se que há necessidade deste diálogo contínuo, se calhar durante algum tempo. Mas, se calhar, a minha entidade, que é uma junta de freguesia, deve ser a entidade que mais contribui para esta burocracia. Porque nós temos que emitir um parecer não vinculativo, que ainda por cima é gratuito, também não sei porque é que um parecer não há de ser pago. E a pergunta é, para que é que nós damos o parecer favorável? Fazemos parar o processo na Câmara, porque já várias vezes nos pediram para dar o parecer preferencialmente favorável, porque se for desfavorável, algo vai correr mal. Eu não li a lei, não sei se esta obrigatoriedade da Junta a dar o parecer a determinada obra, se ainda está, ou se pode ser eliminada deste processo. Para nós era muito bom. Eu não vi nada na lei sobre isso. Eu também não vi nada na lei sobre isso, mas a postura da Câmara de Leiria relativamente aos pareceres dados pelas juntas de freguesia continua a ser para nós determinante. Por mais que eles sejam não vinculativos, nós consideramos que é importante que a junta de freguesia ou a união de freguesias nos dê a sua opinião relativamente àquilo que não é mais sobre a questão do índice de construção, sobre os afastamentos, porque isso é visto pelos técnicos na Câmara. Os parceiros das juntas de freguesia são fundamentais para nós termos a noção de qual é a melhor solução para os arranjos exteriores, se é um passeio, se é uma valeta esparaiada, e há um aspecto ainda mais importante que é encaminhamento das águas pluviais. Nós conhecemos aqui o nosso território, sabemos que temos problemas quando existem precipitações intensas, nós temos várias inundações e muitas das vezes, quer o projetista, às vezes até o próprio proprietário da parcela não tem conhecimento do seu próprio terreno e muitas das vezes as águas pluviais são encaminhadas dentro do prédio para a via pública, quando poderia haver até condições para que essas águas pluviais ficassem retidas dentro da propriedade ou eventualmente para algum coletor pluvial que às vezes pode estar lá desaparecido, mas que poderia ser importante no sentido de evitar um grande caudal de água na via pública. E para nós, o papel das juntas de freguesia continua a ser importante e eu até diria que poderia-se inverter aqui um pouco a ordem da consulta às juntas de freguesia. E aproveitando aqui também a presença de grande parte dos projetistas que trabalham aqui com o município de Leiria, isto é um convite que vos faço. Eu sei que isso pode dar um bocadinho mais de trabalho. Não vai aliviar a carga dentro da Câmara, mas era os próprios projetistas poderem consultar, nem que fosse informalmente, com a junta de freguesia, no sentido de conhecer às vezes melhor o terreno. Eu não estou a dizer que os projetistas às vezes não vão ao terreno, porque pode acontecer que seja apresentado um levantamento topográfico e muitas vezes faz o projeto sem ir ao terreno. E neste caso, como a junta de freguesia conhece melhor o território do que ninguém, acho que poderia ser aqui uma grande ajuda para os próprios promotores que os projetistas pudessem saber antecipadamente a opinião
que tem da Junta de Freguesia relativamente àquilo que é a drenagem de águas pluviais e até mesmo em termos de arranjos exteriores, no que toca a passeios ou valetas pareadas, o tipo de material a escolher. Portanto, acho que era importante esta intervenção da Junta de Freguesia, por mais que os parceiros possam não ser vinculativos. Alguém tem alguma pergunta aqui para o representante da ARICOP ou da Ordem dos Solicitadores? Não tem que ser obrigatoriamente, mas pronto, era para alargar aqui o debate aos demais membros do painel. Não é diretamente para eles, é uma questão que tenho dúvidas, que é a comunicação prévia com tempo, com prazo. Julgo eu que são 20 dias e, ao analisar isto, se calhar aplica-se para as mudanças de uso de comércios para habitações. Sendo o prazo tão curto, depreendo eu que as obras são feitas antes de ser feita a comunicação prévia, porque em 20 dias alterar uma loja para uma habitação onde temos que equipá-la com casas de banho, cozinhas, etc., acho que em 20 dias não é possível. Portanto, aqui neste caso, é possível então fazer as obras antes de se fazer a comunicação? Eu acho que se calhar estamos a confundir um bocadinho as figuras. Pronto. Sim, Nós é temos aqui dois tipos de comunicação prévia, que não existe... Enquanto no regime até 4 de março tínhamos uma comunicação prévia. E já em tempos tivemos a comunicação prévia de outra forma. Mas pronto, a comunicação prévia do controlo prévio, que é ou licenciamento ou comunicação prévia, em que efetivamente há um controlo por parte da Câmara, embora na comunicação prévia seja muito mais... Quer dizer, a Câmara não deixa de olhar para os projetos, não é? A Câmara continua a olhar para os projetos. Nós não estamos dependentes disso para poder avançar, não é? Não precisamos de mais nada. Esta é a comunicação prévia das obras, da operação urbanística. A comunicação prévia com prazo é exatamente para as situações em que tem obras isentas de facto, executa obras, mas estão isentas do controle prévio, ou faz uma alteração à utilização. Essas obras, ou seja, na verdade, a comunicação prévia com termo só a deve fazer depois de concluir as obras, porque na comunicação prévia com termo, o Presidente pode decidir fazer uma vistoria. E se a obra está a decorrer, também não é correto, não é? Pois não é assim que deve acontecer, não é? É a mesma coisa que nós, quando pedíamos a licença de utilização, também pedíamos no fim, na conclusão da construção. E o paradigma não mudou, não é? Continua exatamente da mesma forma. Faz as obras que tem que fazer de adaptação, que podem estar isentas de controle prévio, e a seguir apresentar a comunicação prévia com termo para a utilização, para a alteração da utilização. Aqui a questão é se estas obras são licenciáveis ou não são licenciáveis. Mas isso é o que nós temos que ver a priori. Não é? Somos nós que temos que ver, nós, quer dizer, os técnicos, portanto, o arquiteto, o projetista, porque terá com certeza um projeto para fazer essa alteração. Nós juristas também ajudamos, mas não somos arquitetos nem engenheiros, portanto, é uma coisa que eu digo sempre, quer dizer, eu leio a lei, não é? Interpreto a lei. Do ponto de vista técnico eu não sei, não conheço. Portanto, terá que sempre ter esse projeto, fazer a adaptação e depois então apresentar a alteração à utilização. Ok. Doutor, já posso só complementar. Sim. Exatamente a minha intervenção há pouco, era neste sentido. Ou seja, se vamos fazer uma obra, se vamos fazer uma alteração, não vamos fazer a sentimento. Há de haver alguém, e vou dar um exemplo muito concreto. Dentro da engenharia civil nós temos várias especialidades e há colegas que estão mais vocacionados, por exemplo, para a dimensão estrutural, outros mais vocacionados para o comportamento térmico, outros mais vocacionados para as redes prediais e, portanto, e há aqueles também que fazem tudo. E, portanto, nós temos que consultar um técnico que nos ajude, em termos de arquitetura, a cumprir os requisitos mínimos, em termos das engenharias, a cumprir tudo aquilo que ter certeza que quando eu faço a comunicação prévia para a alteração de uso, eu sei que aquilo não está alguma ilegalidade, porque voltamos ao início da nossa conversa. Tem a ver com o termo de responsabilidade, que mesmo não sendo licenciamento de obras, em termos de projetos, o técnico, o número da carteira profissional do técnico deve estar
nos desenhos, deve estar na parte escrita. E deve estar o técnico com o nome e número perfeitamente identificado e com o termo, com a tal validação de competências em termos de ordens profissionais. Para que depois, quem vai comprar ou quem vai usar, possa também responsabilizar caso haja alguma falha em termos da definição dos parâmetros que foi utilizado nessas obras. Portanto, se nós vamos pensar, vou fazer obras e não preciso dos técnicos para me ajudar a fazer as obras, e depois no final vamos ter com eles para assinar um termo, porque afinal a Câmara está-me a pedir o termo de responsabilidade, eu penso que esse não vai ser o caminho. Uma vez mais, estamos a construir a casa pelo telhado, temos que efetivamente começar a fazer as coisas e esta nova legislação vem de alguma maneira também responsabilizar muito todos os projetistas, mas não só os projetistas, também quem vai executar a obra. O próprio diretor ou o próprio técnico que está a executar a obra também tem essa responsabilidade. Não é? Acha que não? Tem certeza? Pronto, eu como comprador, se eu comprar depois uma casa que eventualmente... Pronto, se eventualmente comprar uma casa que não cumpra os requisitos regulamentares, depois há de haver aqui alguma forma ou os tribunais vão passar a ter mais trabalho, pronto, será por aí. Isso é bom. Isso é... Posso só dar uma chega, ao fim e ao cabo é repetir-me um pouco, mas eu peço desculpa. De facto, o que o colega estava a dizer ali assim é o que se passa agora. Nós temos que fazer a pedagogia para que daqui para o futuro isso não aconteça. Portanto, o que nós temos que dizer, e dissemos há pouco, é que de facto este simplex não deve ser sinónimo de simplismo, é de responsabilidade. Por outro lado, isenção de controle prévio não quer dizer isenção de projeto. Portanto, o projeto tem que existir. E nesse contexto e nestes dois âmbitos, o problema aí tenderá, eventualmente, a ser melhor resolvido. Bom, então antes de fechar aqui os trabalhos... Desculpe, lá está aqui uma senhora que ainda não falou à sua frente. Não, mas é a mesma coisa. Se muito me permite, bem. Eu se calhar vou ser aqui crucificado hoje, mas olha, também não tem problema nenhum. Só para esclarecer, o Sr. Engenheiro e o Sr. Arquiteto, temos aqui um problema. É que a portaria que regulamentava, e sem desprimor dos outros técnicos todos envolvidos no processo de licenciamento, o grande alicerce, a grande segurança de uma construção é o diretor de obra, cujo termo estava definido e regulado numa portaria que era a 216E de qualquer coisa. O legislador agora vem introduzir, primeiro, uma coisa muito esquisita, que é, define os termos na 71A, mas revoga a 216 no 71B, que eu acho estranho, mas pronto, admito que foi um esquecimento e que depois colocaram no diploma seguinte. Mas não definiu o modelo do termo. Não há. Ou seja, eu, entidade administrativa, vejo um termo que diz que cumpre com o normativo que nem é aplicável. Muito bem. E assumo a direção de obra. E eu, entidade administrativa, vou-lhe dizer, olha, está mal formulado. E ele vem-me dizer, porquê? Como? Fica a dúvida. Ou seja, neste momento não existe nada que dê segurança jurídica nem à entidade, nem ao requerente, nem ao próprio técnico, que defina qual a legislação que ele tem de atestar que cumpriu ou que tem de cumprir. Essas coisas todas, fica aqui o vazio. Por isso é que eu lhe dizia... A legislação é toda aquela que existe, toda aquela que se aplica, ele tem que cumprir, e os termos dizem exatamente isso. Isso, tudo diz exatamente isso. Agora, deixa-me só dizer uma coisa. Se nós vamos contratar uma empresa, temos dois tipos de empresas de construção, e está aqui lá o meu colega Cismeiro, que poderá falar sobre isso. Nós temos as clandestinas, não é? E temos aquelas que pagam impostos. Não é? Vamos falar assim, para não dizer que tem um alvará de construção, um título de construção. E, portanto, essas empresas têm um técnico que é responsável. Independentemente de ele entregar ou não ter responsabilidade na entidade licenciadora ou na Câmara Municipal, o que for, só para dar conhecimento, na verdade, o IMPIC tem identificação de qual é que é o técnico ou os técnicos, a partir de determinadas classes de alvará, que são responsáveis por esses trabalhos. Uma empresa, por exemplo, dar um exemplo hipotético, da canalização, um canalizador. Eu posso ter uma empresa em que tenho apenas os trabalhos de canalização e tenho um alvará de construção. Aliás, há muitas empresas que ostentam com orgulho o número de alvará de construção. Portanto, no fundo o que elas estão a dizer é uma mensagem muito simples. Eu estou no mercado e quero continuar. Eu não sou um paraquedista que aqui surgiu e que quer ganhar uns trocos e depois vou fugir para o Algarve porque, entretanto, já defraudei toda a malta de Leiria.
Portanto, isto é verdade, estou a falar de um caso concreto, até que me lembrei agora, por isso é que deixo o exemplo do Algarve. Pronto, não interessa. Mas seja como for, isto é uma empresa, por isso eu volto novamente, ou seja, as empresas de construção, também temos técnicos responsáveis, pode não apresentar o termo de responsabilidade, porque eventualmente ainda não está definido, mas já há de ser definido seguramente. Portanto, por lá está, como dizia aqui o arquiteto Florindo, na verdade o que nós queríamos é que o Código de Construção já tivesse saído antes desta lei, não é? Portanto, estávamos todos aqui tranquilos e sabíamos o que é que havíamos de fazer. Pronto, não é o caso, pronto, temos de trabalhar com aquilo que temos, como costuma dizer. Mas, portanto, aqui também depende um bocadinho do que as pessoas vão pedir, se quiserem. Peço desculpa, em vez que precisavam de uma empresa de construção, mas contrataram um sapateiro para fazer lá umas obras em casa, vão ter esse resultado. No resultado final serão, se de facto vão contratar um canalizador que está habilitado ou uma empresa de construção que está habilitada, depois a própria responsabilidade é outra. Porque eu acredito, e eu há pouco disse uma coisa, é verdade, estão aqui imensas pessoas ligadas à construção, portanto, e eles estão aqui porque eles querem continuar com a sua atividade e querem andar de cara levantada a mostrar que fizeram e que foram responsáveis e não querem ser apelidados peço desculpa da expressão menos eloquente, mas de trafulhas e vigaristas. Portanto, eu penso que aí também temos essa possibilidade através do alvará de construção, do título de construção. Mas relativamente ainda ao termo de responsabilidade, aqui a portaria 71A tem aqui o termo de responsabilidade do diretor de obra ou do diretor de fiscalização mas da é obra. para conclusão, mas é para a autorização de utilização, vulgo, a autorização de utilização. Há de ver que no final diz, a obra foi concluída de acordo com... Sim, foi executada e concluída de acordo com os projetos, é verdade. Para o levantamento do que era a licença, esse termo estava definido na 216E, que foi revogada e não foi transposta para a 71. Pronto. Já agora, se me permitem só duas coisinhas muito rápidas, que é a questão de, há pouco alguém dizia que tinha a ver com a numeração das autorizações de utilização para efeitos de outras entidades, nomeadamente o licenciamento zero, né, que exija que, para início de atividade, faça a mera comunicação e depois é um campo obrigatório no portal do e-Government colocar o número. É assim, está definido um modelo de resposta à utilização. Nenhuma entidade que eu conheça emite um documento para fora que não numera. Quando muito, só para deixar aqui esta dica, né, que vai haver um número e que esse número tem uma correspondência com a entidade, ou seja, há ali alguma coisa que possa ajudar nessa questão. E só com a permissão do Sr. Vereador, se me permite, dizer que o município de Leiria ontem já disponibilizou o Excel para o cálculo das compensações e hoje, entre hoje e amanhã, será o da taxa municipal de reforço de infraestruturas, que ficará disponível para todos os técnicos que o queiram utilizar daquela forma, porque a fórmula está publicada, utilizando o modelo Excel para poderem, então, chegar a esse cálculo de taxas que há pouco alguém falou. Muito obrigado. Bem, queria agradecer aqui aos membros do painel, queria agradecer aqui à nossa audiência, muito obrigado, foi um enorme prazer estar aqui convosco. Passo aqui a palavra aqui ao Sr. Vereador. Ainda fui interrompido aqui uma coisa. Uma palavrinha final. O Sr. Vereador irá finalizar, mas eu não, de modo nenhum, iria falar depois dele. E, portanto, eu queria exatamente dar os parabéns, portanto, e felicitar exatamente a Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Vereador, pelo ótimo momento que aqui passámos. Penso que para nós foi interessante. Também agradecer e felicitar, portanto, os colegas de painel que aqui tivemos e disponibilizar a Ordem dos Arquitetos para poder apoiar, neste caso, em relação, portanto, ao desafio que fez há bocado, em relação, portanto, ao regulamento e tudo isso, estamos perfeitamente disponíveis. Pelo contrário, queremos ser parceiros nesse contexto para exatamente podermos fazer esse percurso em conjunto. Esta cultura de partilha é também bastante cara à Ordem dos Arquitetos. Muito obrigado. Bom, então cabe-me a mim fazer o encerramento desta conferência e queria começar por agradecer na pessoa do Dr. Henrique e também do Dr. Pedro Faria o empenho e a organização desta conferência por parte da empresa Antas da Cunha. Ficou aqui muito claro aquilo que é a dificuldade da interpretação e implementação deste novo diploma, e esta sessão que nós aqui tivemos hoje não é totalmente esclarecedora, mas irá dar um grande contributo para que no futuro próximo nós possamos ter uma melhor noção de como é que os procedimentos se poderão desenrolar.
Queria também cumprimentar e agradecer a presença de todos os técnicos e o pessoal da Câmara Municipal de Leiria, que esteve aqui hoje, diria que em massa, pelo menos o Departamento de Urbanismo. Sei que tiveram aqui outras pessoas de outros serviços. Cumprimentar também todos os projetistas que estão aqui, conheço-os quase todos. Isto em Leiria é um território muito grande, são muitos projetistas, mas felizmente conheço-os a quase todos. Também agradecer a eles a presença. Também agradecer a presença do Sr. Comandante Distrital da PSP e a sua grande intervenção que fez ainda há pouco, dar-nos que pensar realmente aquilo que nós temos que ponderar naquilo que são as ações a desenvolver com a elaboração de projetos, o licenciamento e depois também a própria execução da obra e as dificuldades que isso poderá gerar no território. Agradecer também aos presidentes e pessoas do executivo das várias freguesias e uniões de freguesia aqui de Leiria, também serão parte importante naquilo que é o sucesso deste simplex urbanístico, e agradecer também aqui aos colegas de painel que nos brindaram aqui com excelentes intervenções também naquilo que é o seu ponto de vista. E, portanto, acho que saímos daqui muito mais ricos relativamente àquilo que é este tema tão atual. Por isso mesmo se viu que tivemos aqui hoje a casa cheia, tivemos que cancelar as inscrições já um bocadinho fora de tempo, porque as inscrições já passou do limite daquilo que era a capacidade daqui do teatro, e isto é demonstrativo que vamos ter que voltar aqui. Até porque dúvidas não ficaram todas esclarecidas, há de haver outras dúvidas que vão surgir agora no futuro, e portanto fica desde já feito aqui o convite para que possamos, eu não diria tão breve quanto possível, obviamente, mas na medida do possível fazermos uma nova ação para abordarmos novamente esta temática, porque há dúvidas que se calhar não foram aqui levantadas hoje, que vão ser levantadas no curto prazo. Isto agora com o terreno, nós vamos ter a noção de que há outras questões que vão ter que ser esclarecidas, e portanto a entidade Antas da Cunha é uma peça também importante para nos poder ajudar a todos nós, não só do município, mas também todos os interessados, para que possamos ter a noção de como é que as coisas se fazem. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.